palavra essa noite? Abra comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. Deixa eu dizer algo para você enquanto você abre. O que eu quero falar com você nesta noite vai ser útil para o resto da sua vida. Nós nunca falamos aqui, mas eu tenho a convicção que se você prestar muita atenção, e se eu fosse você eu anotaria, vai ser muito útil para a sua vida cristã daqui em diante. Ouso dizer que você nunca ouviu falar disso dessa forma. Amém? Você está lá em João 6,63? Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e... Veja, Jesus está falando aqui para os seus discípulos. O Espírito é o que vivifica, é o que traz vida. A carne para nada aproveita. A palavra que eu vos digo são Espírito e são? São Espírito e são? Você entendeu? Abra comigo em Hebreus capítulo 4 agora. Hebreus capítulo 4, verso 12. Amém? Você está lá? Segura aí no banco, amado. Não corre, não foge. Fica firme, o Senhor é contigo. Amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do... Está entendendo? Repita assim comigo. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Diga assim, a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Nós precisamos nessa noite juntar duas informações aqui. Presta atenção aqui em mim. A primeira informação é: as palavras que eu vos digo são Espírito e são... Jesus está dizendo lá em João 6,63 que as palavras que eu vos digo são Espírito e são... Então diga assim para mim. As palavras de Deus é Espírito. A palavra de Deus é vida. É viva. É eficaz. A palavra de Deus discerne a intenção do coração e até os pensamentos. Pastor, o que é isso que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer, amado, que a palavra de Deus é uma pessoa. Quem está aí? A palavra de Deus é uma pessoa viva e eficaz. Pastor, então, que pessoa é essa da palavra? Essa pessoa da palavra é o verbo vivo de Deus. Você está me entendendo?
Hã? Conseguiu pegar aqui? O Verbo de Deus tomou uma decisão. Ele escolheu, ele decidiu encarnar. Agora, o que muda para mim? O que muda é na minha concepção saber que a palavra de Deus é viva. Muda que se eu sei que ela é viva, eu começo a descobrir também que a palavra de Deus, sendo viva e eficaz, ela tem vontade própria. A palavra de Deus tem vontade própria. Olha para a pessoa do seu lado aí, dá um sorriso bem lindo para ela, maroto, e diga assim para ela: a palavra de Deus tem vontade própria. Você está entendendo? Presta atenção aqui. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer que não é você que recebe a palavra. E não é você que aceita a palavra. Mas é a palavra que te aceita. Ou é a palavra que te rejeita. Quem está aí? Pastor, a palavra de Deus pode me rejeitar? Pode. Quando que isso acontece? Quando ela discerne o seu coração e os seus pensamentos, ela vê para você e ela te rejeita. Você não conseguiu pegar. E você não está entendendo. Presta atenção aqui em mim de novo. As pessoas vão para a igreja, vão para o culto, vão para a escola, vão para o ensino. Aí ela diz assim: não concordo com nada disso. Não aceitei nada dessa palavra que ele falou. Não, amado. Não foi você que não aceitou a palavra. Foi a palavra que não te aceitou. Foi a palavra que te recusou. Foi a palavra que te rejeitou. E ainda que você queira, ela não vai te aceitar. Por quê? Porque a palavra é a própria extensão de Deus. Entenda, Deus resiste ao soberbo. Repita assim comigo: Deus resiste ao soberbo. A palavra dele resiste ao soberbo. O Senhor Jesus vai contar uma parábola lá em Mateus capítulo 13, eu creio que você conhece e sabe até decor que parábola eu estou dizendo. A parábola mais conhecida, a parábola do semeador. E essa parábola, ela fala justamente acerca do reino de Deus. E Jesus vai falando assim, ele diz que o semeador, eis que o semeador saiu a semear. E aí, na sua semeadura, ele vai parar, vai semear. E uma caiu à beira do caminho. A outra caiu entre os espinhos. A outra caiu entre solo rochoso. E a outra caiu na onde? Em boa terra. Presta atenção, duas coisas importantes para entendermos. A primeira delas, o semeador é o mesmo. A segunda coisa importante para você entender nesta noite, a semente é a mesma.
O que muda então, pastor? Muda é a terra. Você está entendendo? Quando Jesus vai explicar a parábola, ele vai dizer assim, ó, que o semeador é aquele que prega o evangelho do reino. E a semente é o evangelho do reino. E das terras, ele vai dizer que elas são os corações. Você entendeu? Então presta atenção. Um mesmo pregador, com a mesma palavra, vai nascer fruto em algumas vidas e em outras não. Vocês estão tudo assim, ó. É um pêndulo? Ou estão concordando mesmo? Veja, presta atenção aqui. Um mesmo pregador vai anunciar a mesma palavra. Algumas vidas vão receber, outras não. Por quê? Porque algumas vidas a palavra vai aceitar. Outras, ela não vai aceitar. Você conseguiu pegar? Pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Não faz para a salvação, amado. Mas para o reino, você realmente está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? O que eu estou querendo dizer para você, amados, é que não importa muito, às vezes, tudo aquilo que nós estamos falando para você. Tudo aquilo que estamos ministrando para você. O que realmente vai determinar se vai haver qualquer tipo de mudança em sua vida é o seu coração e não a minha fala. É o seu coração. Eu poderia ser um daqueles pregadores pentecostais. Pular aqui em cima. Apontar o dedo para você. Falar um monte de coisa. É isso que o Senhor vai mudar a sua vida. É isso que não... E não mudar nada a você. Porque a palavra vai te rejeitar. E às vezes falando aqui como nós ouvimos os pregadores falando durante todos esses dias de uma forma mansa, de uma forma mais humilde, de uma forma simples. E você na hora às vezes não nem compreender direito o que eles estão falando. Mas você vai para casa e aquilo começa a borbulhar dentro de você. Começa a queimar dentro de você. E você não sabe por quê, mas aquilo começa a incendiar você. É porque a palavra está te aceitando. Você está me entendendo? Você está realmente entendendo? Sabe, se o verbo vivo de Deus olhar assim para você e disser, eu te aceito, pode ter certeza, amado, sua vida estará sendo transformada. Agora, é uma pergunta muito óbvia a ser feita. A minha vida está sendo transformada? Veja, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça e favor ao humilde. Presta atenção em mim. Todas as vezes que você abrir o seu coração para receber a palavra e ela chegar em você e te aceitar, mesmo que você queira permanecer a mesma pessoa, mesmo que você desejar continuar sendo a mesma pessoa, você não consegue. Porque ela vai te mudar. Sabe, eu digo isso pela minha vida, pela minha experiência. Quando eu comecei a compreender e literalmente eu não fechei o meu coração, ou como nós fazemos, né,
Fechei a minha teologia. Por que a teologia? Porque a gente chega num ponto que a gente acha que já sabe os caminhos certos da palavra e de como andar com ela, que a gente não quer mais aceitar quando alguém vem e diz algo diferente do que a gente acredita. Mas quando eu tomei decisão, essa palavra ela tem poder para mudar. Quando eu ouvi pela primeira vez que a salvação não se perde, eu olhei para a pessoa e disse, explica mais, porque isso aí é o que está no meu coração, mas ninguém consegue me dizer. E ele começou a falar e aquilo foi borbulhando em mim, começou a gerar vida, começou a gerar transformação, começou a gerar mudança. E sabe o que é mais interessante? Que quando você entende a graça redentora sobre você, quando você entende o amor de Deus sobre você, quando você verdadeiramente compreende que você não tem mais como sair da presença dele, você não tem mais desejos de pecar. Ao contrário do que as pessoas dizem. E aí quando eu digo um coração soberbo, que a palavra vai rejeitando a vida dela, você diz isso para ela, o que ela diz? Então eu vou para o mundo, então eu vou pecar, então eu vou voltar a beber, então eu vou voltar a fumar, então eu vou voltar a usar droga. Vai e faça o que você quiser. Mas quando eu entendi, eu não quis mais nada disso. Eu entendia que eu podia até continuar fazendo as falcatruas que se faz por aí, que não tinha mais problema nenhum. Eu entendi, eu compreendi que eu não precisava mais dizimar, porque eu não estou mais debaixo da lei. Eu entendi, eu compreendi que eu podia piratear tudo o que eu quisesse. Por quê? Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quando você entende esta verdade, você não deseja mais fazer nada disso. E você se levanta, e você se torna um dos maiores dizimistas da igreja, você se torna um dos maiores ofertantes da igreja, porque não é por mérito, não é por obrigação, é por amor. Sabe por quê? Porque a palavra está te aceitando, e ela está inundando você, porque você abriu o seu coração. Você está me entendendo? Você está entendendo mesmo? Mas eu queria muito que você entendesse isso nessa noite. Muito. Sabe por quê? Porque quando você entender isso, você não vai nem perceber a mudança na sua vida. Você não vai nem perceber que houve transformação na sua vida. Não vai precisar descer um anjo do céu para te dizer alguma coisa. Você não vai precisar ficar procurando profetas para te dizerem a ordem, a direção para onde você tem que ir. Você sabe qual é a ordem, você sabe qual é a direção. O Espírito de Deus está na sua vida. Sabe, o que mais me entristece nos dias atuais é ver crente correndo atrás de profeta. Pastor, você não crê nos profetas? Creio. Faz parte dos 5 ministérios. Mas Deus nunca mandou nós corrermos atrás de ninguém. Você acha o quê? Que Deus não sabe a sua casa? Você acha que Deus não sabe o número da sua casa? Você acha que Deus não sabe o número do seu telefone? Se Ele tiver um profeta para falar com você, Ele vai mandar lá. Mas veja, nós não vivemos de profetas, nós vivemos pela palavra. Porque a palavra é o verbo vivo de Deus. É a palavra que tem poder para mudar. Sabe o que é interessante? É que eu estou falando isso porque é o que eu tenho visto nos dias atuais. Tem profetas que estão acima da palavra. Eles profetizam coisas contrárias à palavra. E as pessoas creem nele e não creem na palavra que o Senhor deixou, amado. E eles se acham tão soberbos, que quando eles não têm uma palavra de Deus, eles entregam uma. Porque eles são profetas, eles têm que entregar. Eles estão perdidos há tanto tempo. Sabe por quê? Porque eles estão se achando maiores do que o verbo vivo de Deus. É sério. É muito sério. Falei para você que era a seriedade do assunto hoje. Enquanto somos meninos na fé, nós precisamos de tutores, diz a palavra.
Mas menino na fé que precisa de tutor não pode tomar posse da herança. Por mais que seja o dono de tudo, você é dono de tudo. Agora você não sabe caminhar com o Senhor, você precisa de alguém te dizendo tudo o que você tem que fazer. Você precisa de alguém para dizer que você tem que ir para lá. Você precisa de alguém para dizer que você tem que ir para lá. Você é menino na fé. Você é um neófito na fé. E você não vai alcançar a herança que é sua. Eu creio tanto em palavra profética, amado, que esse ministério é palavra profética. Mas eu não bati na porta de nenhum profeta. Eles vieram até mim. Porque eu não vivo por eles. Eu vivo pela palavra, que é o verbo vivo de Deus para transformar, tem poder para mudar, reajustar a minha vida nele. Veja, nós estamos há 6 dias, falando sobre um único tema. Qual é o tema? Você sabe o quão difícil é falar sobre isso? E muitos dos que estão aqui estão dizendo assim, em cada palavra que foi dita, não é por aí, não é bem assim. Eu quero dizer para você, preocupe-se se o seu coração está dessa forma. Porque a palavra viva de Deus pode estar te rejeitando. Todas as vezes que nós falamos de dízimos, falamos de oferta, eu quero que você entenda, ninguém está falando nada aqui para trazer convencimento à sua vida. Nós não temos poder nenhum para convencer. Nós estamos lançando sementes. Conforme 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer, nós lançamos as sementes. E todas as vezes que você diz, eu não concordo com esse pastor, eu não concordo com isso, o dízimo é assim, o dízimo é assado, e você continua rejeitando, Pado, preocupe-se, não é você que está rejeitando, é a palavra de Deus que sondou o seu coração, a palavra de Deus que veio e inundou no seu coração e te rejeitou. Porque ela é viva, ela discerne os nossos pensamentos, ela discerne as intenções do nosso coração. Você está entendendo? Veja, quando Jesus termina de falar a parábola, ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque todo mundo ouviu e ninguém entendeu nada do que ele disse na parábola. Aí os discípulos vão dizer assim para Jesus, Senhor, por que tu fala por parábolas? Por que tu não fala abertamente para eles de uma vez e explica para eles de uma vez? Aí Jesus vai dizer assim, presta atenção. Eu falo por parábolas para que eles ouvindo não ouçam. Para que eles vendo não vejam e nem entendam. Sabe por quê? Porque eu não quero os converter e eu não quero os curar. Jesus, o verbo vivo de Deus. Presta atenção. Muitas pessoas acham que as suas vidas vão ser transformadas pelo pregador, pelo profeta. Aí elas dizem assim, a palavra desse pastor aí não tem unção. E aí que está o erro também. Porque aquele dia a palavra aceitou e ele não tem entendimento, ele vai dizer, esse pastor tem unção, porque eu recebi. Não foi o pastor, não foi o pregador, foi a palavra que te aceitou ou te rejeitou. Olha só,
Jesus pregou uma mensagem naquele momento ali, uma parábola, ele vai contar, que não mudou a vida de ninguém. Você está me entendendo? Ninguém entendeu nada. E eu vou dizer para você, com certeza, Jesus foi o melhor pregador que já teve nessa terra. Por quê? Porque ele é o próprio verbo vivo de Deus. Você está entendendo? Ele foi o melhor profeta que já passou sobre essa terra, que já existiu. Não tinha outro como ele, nem tem. Só que ele prega uma mensagem e ninguém entende nada. Não mudou a vida de ninguém. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque ainda que o pregador fosse o melhor, os corações não estavam abertos para receber. Quem está entendendo? Mas eu posso trazer aqui a maior revelação da palavra do Senhor para a sua vida. Eu posso trazer uma revelação nova para você. O Senhor me falou algo novo, vou trazer para a igreja. Posso trazer uma revelação grandiosa, dependendo do seu coração. Você vai sair daqui do mesmo jeito ou até mesmo pior do que você entrou. Porque o que vai determinar é o seu coração. Nós passamos 6 dias aqui. Hoje está sendo o 7º. E eu quero dizer para você, não foi simplesmente para ficar te dando informação. Não foi simplesmente para te ficar enchendo de linguiça. Sabe por quê? Porque informação não muda a vida de ninguém, amado. Mas a gente está aqui tentando transmitir para você a palavra viva, que tem poder para fluir do nosso interior e entrar no seu. E se ela te receber, vai transformar você, ainda que você possa não ter entendido nada, ela vai transformar você. Você não sabe por quê, mas você não é mais o mesmo. Deixa eu te dar um exemplo bem claro. E eu gosto de dar esse exemplo. Você acha que foi você que aceitou a Cristo? Todo mundo por aí acha que é. Eles que aceitam. Foi eu que aceitei, pastor. Foi eu que disse que crio. Foi eu que vi. Porque a maioria das igrejas vem na frente aceitar a Cristo e escrever o nome no livro da vida, amém? Nós não cremos dessa forma. Porque o livro da vida nos leva para o reino. Presta atenção. Você até ontem não cria. Hoje você começou a crer porque você ficou bonzinho? Ou foi porque a palavra foi lançada como semente no seu coração e ela te aceitou uma hora e você começou a crer? Jesus vai dizer, não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi. Você é um escolhido do Senhor. Você não teve capacidade nenhuma de querer tomar uma decisão de crer em Cristo. Sabe por quê? Porque até um dado momento da sua vida você não cria. Mas chegou um outro dado momento da sua vida que você começou a crer, do nada. Você não precisou de relâmpago, você não precisou de ninguém tentando te convencer. Você começou a crer. Mas se você parar para perceber, até você tomar a decisão de crer em Cristo, muitas pessoas passaram na sua vida lançando sementes. Assim foi na minha vida. Se você parar para analisar, por um longo tempo, você passava o carro de som na frente da sua casa, o carro de som com um louvor, e você entrava no ouvido. Chegava um dado momento, você começava a cantar aquele louvor. Isso é semente. Deus está lançando sementes na sua vida para que no momento certo, o seu coração seja frutífero, a semente dê frutos. Por que tem gente que a gente fala e eles não creem em Cristo?
Porque a palavra chega até eles, a semente chega neles e elas o rejeitam. Por causa do seu coração. Você está entendendo? Você não teve poder nenhum, amado. Você veio aqui porque um dia a palavra que é verbo vivo, que tem poder, entrou em você e disse: eu te aceito. Eu, se fosse você nessa noite, eu nunca mais rejeitaria nenhuma palavra. Muito pelo contrário, eu iria para casa e começaria a refletir e ponderar para que ela possa vir e ser alimento e comece a dar frutos em minha vida. Você precisa aprender a vir todas as vezes para esse lugar com o seu coração aberto. Todas as vezes que você vier receber a palavra que é viva e deixar ela entrar, que ela vai se encarregar de fazer o resto. Sabe aquela história? Só se me convencer, eu vou dizimar. Só se me convencer, eu vou me batizar. Só se me convencer, ferrado, ferrou. Um coração soberbo, a palavra que é o verbo vivo, rejeita. Você nunca será convencido. E por mais que eu te mostre todos os textos sobre o batismo de Gênesis e Apocalipse, te explique, nós vamos ter uma escola aqui só para falar da ceia do Senhor, e aí nós vamos falar do batismo, detalhes por detalhes. Eu posso ficar aqui a noite inteira falando para você, e você ir embora e dizer, não me convenceu. Sabe qual é o problema? Não foi a palavra que não te convenceu, foi ela que te rejeitou. Mas eu posso vir aqui falar duas palavras, e aquilo entrar em você, e você disser, isso é bom. E isso começar a dar frutos em sua vida. Eu, desde o meu primeiro mês de conversão da minha vida, eu não tinha entendimento nenhum. Eu trocava Jesus por Genésio. Eu não sabia nem que Paulo não era um dos 12 dos apóstolos. Eu achava que ele era um dos 12, Paulo. Eu não sabia nada de Bíblia, eu não conhecia nada de Bíblia. No meu primeiro mês que Cristo começou a habitar em mim, inundou em minha vida, eu já dizimei. Sem entendimento algum. Sem compreensão alguma. E desde aquele dia eu nunca parei de dizimar. Fazia errado. Por quê? Porque a falta de entendimento fazia eu praticar de forma errada. Mas o Senhor veio inundando, veio trazendo revelação sobre a minha vida, veio me ensinando, e eu comecei a praticar de forma correta. Sabe o que é a questão? Um coração aberto para deixar Deus trabalhar. Você está me entendendo ou não? Hã? Diga assim para mim. Diga assim comigo. Eu preciso do verbo vivo de Deus dentro de mim. Presta atenção. A palavra de Deus é espírito. E ela vai sair e vai entrar em você. Não é uma informação que vai entrar no seu ouvido, que vai transformar a sua vida. É o verbo vivo de Deus. É o espírito de vida que vai fluir do seu interior e vai transformar você. Nós estamos muito cheios de nós mesmos. É por esse motivo de estarmos cheios de nós mesmos que nós não deixamos a palavra vir e ser manifesta em nossas vidas. Sabe o que é mais interessante? É que você não vai nem perceber.
E na maioria das vezes, não tem nada de novo para você aprender. Não sei se você já disse, mas eu já disse assim, essa palavra de novo. Aí você começa a escutar e aquilo começa a mexer dentro de você. E diz, ninguém nunca me falou dessa forma. Não, amados. Você nunca esteve com o seu coração aberto para ouvir Deus falar com você. Hoje o pastor repetiu, falou de novo da parábola do semeador. Ele já falou disso mais de 10 vezes na igreja. Ele já falou isso mais de 100 vezes da parábola do semeador. Ele repete isso. Todas as vezes que ele quer me convencer de que eu tenho que dizimar, ele vem com Gênesis 47. Eu não quero te convencer. Eu quero te lançar uma semente que pode dar frutos em sua vida, porque essa semente frutificou em minha vida. Porque é onde, no lugar da Bíblia, que eu encontro o maior poderio do senhorio sobre as nossas vidas. Não há outro lugar para mim na Bíblia que explique tão bem que nós temos um Senhor sobre nós. E é por isso que eu não canso de mostrar ela. Mas eu lanço a semente. Agora, ela pode rejeitar ou aceitar. Não sou eu. E sabe o que é interessante? Que falou, não aceitei. Num dado dia, aquilo vem e mexeu comigo. Mexe comigo. Sabe? É porque a palavra olhou para você assim, ela olhou para mim, ela discerniu o meu coração, ela discerniu os meus pensamentos e ela disse, eu te aceito. Eu te aceito. E daquele dia em diante, você não anseia, você deseja fazer a vontade daquele que se entregou por você. E quando ela entra em você, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Todas as vezes que você vem ouvir a palavra, e sai daqui da mesma forma, não é que você decidiu mudar. Eu decidi mudar. Não. Quando o Espírito de Deus entra em você através da palavra, não é você que decide mudar. Você simplesmente não consegue ser o mesmo, ainda que você queira. Não tem esforço algum. É como eu expliquei para você. Por mais que hoje eu veja a liberdade de Cristo de fazer o que eu quero, eu tomo a decisão de não fazer o que eu quero. Eu tomo a decisão de fazer a sua vontade. E de ser testemunho dele vivo nesta terra. E tudo aquilo que eu vou fazer, eu olho. O que isso vai testificar de Cristo em minha vida? Nada. E o que ele pode prejudicar? Muito. Não faço. Por mais que eu tenha convicção, certeza no meu coração de que isso não vai mudar em nada a minha vida com o Senhor, eu não faço. Mas um dia, a palavra entrou na minha vida e ela começou a mudar o meu coração. Veja, essa é a questão da igreja nos dias atuais. Muitas pessoas elas estão tentando vencer o pecado e nunca vão conseguir. Sabe por quê? Porque só tem um que venceu. Só existe um que venceu. E quem venceu é o Verbo vivo de Deus.
Você só pode se tornar vitorioso se você entrar nele. Só que aí que está a questão. Tem muitas pessoas tentando lutar para ser melhor. Tem pessoas tentando lutar contra a prostituição. Tem pessoas tentando lutar contra a mentira, contra a fofoca, contra a contenda. E continuam fofoqueiras, continuam contendeiras, continuam confusentos, continuam mentirosos. Por quê? Porque estão tentando com o esforço do seu braço, com a força do seu braço. Tem muita gente tentando vencer o pecado por si só, por si mesmo. E eu quero dizer para você, vai morrer e não vai conseguir vencer. Sabe por quê? Porque na força do seu braço você não vai conseguir nada. O dia em que você deixar a palavra que é espírito, que é vida entrar em você, você nunca mais vai ser o mesmo. Eu só venci pecado na minha vida quando eu deixei a palavra mudar a minha vida. Quando eu ficava tentando me mudar, quando eu ficava tentando me moldar, quando eu ficava tentando me cuidar, eu até conseguia por um tempo. Mas daí, esse conseguir por um tempo faz com que a gente relaxe. E quando a gente relaxa, porque eu achei que foi por mim mesmo que eu consegui, o pecado vem de novo à tona. Mas quando eu entendi que não era por mim, que eu não tinha capacidade nenhuma, eu não conseguia, eu desisti de querer ser melhor. Eu literalmente desisti de ser um marido melhor. Eu desisti de ser um pai melhor. Eu desisti de ser um pastor melhor. Eu desisti de tudo. Simplesmente olhei para Cristo e disse, olha, eu sou teu. Faz em mim o teu querer. Amados, foi como se tirasse de mim, eu não sei explicar. Os desejos pecaminosos que eu tinha, eu não tenho mais. Não tenho. Tenho sido um bom marido. Foi um amém mais bonito, esse amém não me convenceu. Sabe? Tenho procurado ser um pai melhor. Tenho tentado. Não. Tenho sido o pastor que o Senhor tem me ensinado. Por isso que às vezes eu digo para você, amados, tome amor nas minhas palavras, por mais que elas possam ser duras em certos tempos. Eu amo a sua vida. Só que por eu amar a sua vida, eu não posso deixar que você fique o mesmo. Porque aí eu estaria simplesmente bajulando você para você me agradar. E eu não quero que você me agrade, eu quero que você me honre. E é diferente. Sabe como é que você vai me honrar? Lá na rua, dando testemunho vivo de Cristo. Porque quando você chegar diante do Senhor, o Senhor vai dizer assim para mim, Fernando, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, entra no gozo do teu Senhor. Eu vou chegar depois dele e vai dizer, teu galardão é alto. Porque o teu discípulo foi fiel no pouco, porque tu ensinou. Entra no gozo do teu Senhor junto com ele. É sério. Eu quero chegar diante de Cristo e Cristo disser para mim assim, sabe aquele teu discípulo? Fiel. Sabe aquele teu discípulo? Fiel. Você honrou a minha palavra lá na terra. Você os ensinou a verdade. Por mais que por muitas vezes ela pareceu dura aos corações dos homens. Mas ela era o meu verbo vivo. E eu entrei e transformei a vida delas para que elas mudassem. Eu posso não ser um pastor pentecostal, amado, com reteté, com palavras em línguas e depois profetizando na sua vida. Eu posso não ser nada disso, mas eu quero dizer para você, o verbo vivo que está aqui tem poder para mudar a sua vida. Você aceita? Receba, e ela vai transformar o seu querer. Ande em honra, seja honroso, seja honrado. Viva em honra. Mulheres, honrem seus maridos.
Maridos, honrem suas mulheres. Filhos, honrem seus pais, porque há promessa de vida longa e próspera sobre essa terra. Funcionários, honrem seus patrões. Ou, você quer ver a palavra, servos, honrem seus senhores. Porque tudo isso é lícito para a vida de vocês com o Senhor. Mas não, eu não aceito isso. Imagina se eu vou ficar bajulando o pastor. Se eu vou ficar lá, fica de baba-ovo com o pastor. Se eu vou na casa do pastor. Amados, cuidado. Para que a palavra, que é o verbo vivo de Deus, não venha te rejeitar. Lá vem de novo esses homens falando de dízimo, só querem falar de dinheiro, só querem o meu dinheiro, amados. Ninguém quer nada do que é seu. Agora, o que é do Senhor que está em tuas mãos, eu quero te ensinar a devolver para que você seja abençoado. De forma correta. Agora, se você não aceitar, não é você que não está aceitando. É a palavra que pode estar te rejeitando. E nessa noite, amados, eu oro com meu coração sincero. Que você tenha uma graça abundante na sua vida. Que a palavra que é o Espírito vivo, que é a vida em você, ela entre em você e comece a transformar o seu ser.